No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele se despediu deste mundo. Ele nasceu em Lagoa Dourada, uma vila idílica na Serra de Minas Gerais. Seu nome era Pedro Luiz Ferreira, um nome que ecoou nas colinas verdes do município. Ele foi médico, mas mais do que isso, ele foi o médico da comunidade. Ele dedicou sua vida ao cuidar de pessoas, de famílias, de comunidades. Seu olhar sempre tinha um toque de compaixão, e suas mãos eram tão levezes quanto as alas das abelhas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Foi um momento de fúria e orgulho para todos que o conheceram. No entanto, o seu legado não se resumiu apenas a prêmios e reconhecimentos. Ele foi o pai do programa Médico da Rua, que atendeu centenas de pacientes sem recursos em suas horas livres. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O repórter relatou a história de um homem que, após anos de luta contra o câncer, finalmente encontrou a paz. A rádio da cidade tocou What a Wonderful World em seu lembrete. A sua trajetória foi marcada por tragédias pessoais. Perdeu a esposa e 2 filhas em um feroz acidente de carro. Mas ele nunca deixou de sonhar, nunca deixou de acreditar na vida e na esperança. Além da sua vida como médico, Pedro era apicultor. A sua paixão pela abelha começou quando ele tinha apenas 8 anos. Ele construiu a sua primeira colmeia com materiais de reciclagem e desde então nunca mais parou de coletar névoa de abelha, transformá-la em mel e vender no mercado da cidade. O cheiro do mel era tão intenso quanto o amor que Pedro tinha pelo trabalho. Ele acreditava que cada gota de névoa de abelha tinha um poder curativo. E foi assim que ele se dedicou ao estudo das abelhas e à produção de mel, transformando-se em uma referência nacional na área. Em sua casa, no coração da cidade, havia um pequeno laboratório onde ele estudava as abelhas e cuidava dos seus ninhos. Ele tinha uma coleção impressionante de livros sobre apicultura. Era um lugar mágico, um espaço sagrado onde o tempo parecia parar. A sua morte foi sentida profundamente pela comunidade. As ruas da cidade ficaram mais tranquilas, as escolas mais silenciosas. Mas a sua memória vive em cada pessoa que ele ajudou, em cada família que ele consolou e em cada abelha que ele cuidou. Ele deixou para trás um legado invalável, a paixão pelo trabalho, a capacidade de amar sem medo, a coragem de sonhar e a força de superar tragédias. E é por isso que ele será lembrado, eternamente. Ao deixar este mundo, ele se despediu do velho relógio de cuco que sempre tinha na sala de estar. Ele também deixou para trás o silêncio das tábuas do velho sobrado e a neblina da manhã sobre a horta. Mas acima de tudo, ele deixou uma vida marcada pela paixão pelo trabalho, pela caridade e pelo amor. E é justamente isso que o faz ser lembrado como um herói, como um homem verdadeiramente grande. Ele não foi apenas um médico ou um apicultor. Ele foi um homem que fez a diferença na vida de muitas pessoas. E é por isso que, quando alguém lembra-se do Dr. Pedro Luiz Ferreira, a palavra gratidão soa mais forte e mais intensa que o mel das abelhas. E agora, ele caminha pela _start order. Hoje, em Vale Verde, uma pequena vila no sertão do Piauí, a vida parece um pouco menos brilhante com o desaparecimento de um dos seus cidadãos mais distintos. Pedro Nunes de Souza, homem de 76 anos, faleceu em seu sonho, como sempre quis. Ele nasceu neste lugar e decidiu viver e morrer aqui, entre as colinas verdes do sertão. Pedro foi professor de história por mais de meio século, dedicando-se inteiramente à formação de gerações que _start assista. De meninos e meninas que hoje são adultos respeitados na sociedade. Ele foi um dos fundadores da escola pública local, sempre defendia a educação como caminho para o progresso do município. Em 2015,
Recebeu o título de cidadão honorário pela cidade por seu trabalho incansável em favor da educação. Foi um momento de festa e gratidão para todos os alunos que ele ajudou a crescer e se tornarem melhores cidadãos. No entanto, o seu legado não se resumiu apenas a prêmios e reconhecimentos. Ele foi o pai do programa Professor ao Mundo, um projeto que conecta alunos de todo o mundo para aprender história juntos. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da televisão por sua dedicação às crianças e ao ensino. O repórter relatou a história do homem que, apesar da idade avançada, continuava lutando pela educação e pelo sonho de uma sociedade mais justa e igualitária. A sua trajetória foi marcada por um grande amor pelo ensino e pelo desenvolvimento das crianças. Ele acreditava que cada aluno tinha um potencial inigualável, e foi assim que ele se dedicou à educação, transformando-se em uma referência nacional na área. No final da tarde, quando o sol derruba-se no horizonte, Pedro gostava de sentar-se na cadeira velha em seu quintal e ler histórias. Ele tinha uma biblioteca impressionante, cheia de livros antigos e novos, que ele amava compartilhar com seus alunos. A sua morte foi sentida como uma grande perda pela comunidade escolar, onde ele era conhecido por seu carisma e dedicação incansável. Ele deixou um legado de respeito e amor que continuará a inspirar gerações futuras. Finalize de maneira simbólica, mencionando um gesto, um cheiro, um objeto, um cômodo, uma planta, uma rua, um livro ou uma atitude pela qual será lembrado. E agora, ele é lembrado como um homem que escreveu história em suas páginas e nos corações dos alunos, sempre com a mesma cadeira velha no quintal e a brisa do sertão no rosto. Ele deixa para trás o aroma da terra e das folhas que sempre amava, mas sua memória vive nas mãos que aprenderam a escrever, na voz dos alunos que aprenderam a ler e nas palavras do mundo inteiro que aprendeu a conhecer. Ele não foi apenas um professor de história. Ele foi um historiador da vida das gerações futuras, escrevendo a sua história no coração de cada aluno que passou pelo seu lado. E é justamente isso que o faz ser lembrado como um herói, como um homem verdadeiramente grande. Hoje, Vale Verde fica mais pequena sem ele, mas o amor e a dedicação de Pedro Nunes de Souza continuam vivos em todos os alunos que ele moldou e inspirou. Hoje é dia triste para nossa cidade. A respeitável e querida Maria de Lourdes Ferreira, conhecida pelos amigos como Dona Marinha, faleceu aos 80 anos em sua residência na Rua das Margaridas, no bairro do Araçá, em Santo Antônio do Rio Abaixo. Maria era uma mulher de caráter forte e lembrada por todos que a conheceram como modelo de dedicação à vida, à família e ao trabalho. Ela nasceu na pequena vila de Vale das Águas, em Minas Gerais, filha de uma humilde família de agricultores. Maria cresceu rodeada de irmãos e aprendeu desde criança a importância do trabalho duro e da solidariedade. Aos 20 anos, ela se mudou para Santo Antônio do Rio Abaixo, onde conheceu o amor da vida, José Ferreira, e juntos construíram uma família, com 4 filhos, sendo 3 meninos e uma menina. Maria estudou em carteirinhas noturnas e se tornou professora de escola pública. Ela dedicou 40 anos da sua vida ao ensino e ajudou a muitos alunos cair no amor pela leitura, pelo aprendizado e pela paixão pelas artes. Em 2015, foi homenageada com o título de professora emérita pela Prefeitura Municipal por seu trabalho incessante em favor da educação da comunidade. Maria era também uma mulher de hábitos simples e lembrada pelas flores que cultivava no jardim de sua casa. Ela amava cuidar das suas orquídeas e criar rosas coloridas que desabavam em seu quintal. A cada ano, ela escrevia cartas para seus filhos distantes e mantinha um diário cheio de recordações de família e amizades que vivenciou ao longo da vida. O coração de Maria foi abalado quando perdeu seu marido, José Ferreira, em 2012, vítima de um acidente de carro. Mas ela encontrou forças para continuar cuidando da casa e 2 netos que vinham morar com ela após o trágico acontecimento. Em sua residência, Maria abriu suas portas para os mais necessitados da comunidade e tornou-se um pilar de apoio para os moradores próximos. Maria foi lembrada no telejornal da Globo como um exemplo de solidariedade e dedicação à vida. Ela recebeu muitos prêmios ao longo dos anos, como a Ordem do Mérito Cultural em 2018, pela sua contribuição para o ensino e a cultura da região. No entanto, Maria encontrou paz em seus últimos dias, em plena velhice, cuidando de suas flores, escrevendo cartas e lembrando sempre dos tempos de infância em sua vila natal.
Hoje, seu quarto está cheio do cheiro das ervas secas que ela mantinha para remediar seus mal-estar e para evocar recordações de casa. A Rua das Margaridas fica triste sem a presença da sereia Maria, mas sua luz vive nos corações dos que conheceram. Ela será lembrada como a mulher que plantou flores no meio do inverno e ensinou às crianças que o amor pode transformar tudo. Anitta, Larissa de Macedo Machado em vida real, é o sol radiante da canção contemporânea no Brasil, um fenômeno que se levanta do asfalto carioca e deslumina a terra com seu brilho único. A versatilidade musical não pode ser compreendida senão como uma espécie de paleta de cores que ela mistura, desenhando paisagens sonoras sem precedentes. A presença de palco é algo assombroso. Anitta surge do trevo, dançante e radiante, vestida com as cores da cidade onde nasceu, Rio de Janeiro. Sua voz tem a força de um trombente, quebrando o silêncio no primeiro instante. Ela é uma luz que vibra em cada movimento, em cada nota cantada. Anitta é mais do que apenas um símbolo da geração que se mexe com a música brasileira. Ela é a própria geração em si. Ela representa a mistura de funk carioca, pop e músicas internacionais. Ela destaca-se pela ousadia em misturar estilos. De um coelha luminosa surgiu Larissa, em um dia de primavera, naquele canto do rio onde o sol se derrama em abraços e beijos, numa rua cheia de samba e ritmo. Um bairro onde o vento toca violino e as árvores cantam canções de amor. Honório Gurgel foi testemunha da chegada desta menina que, desde o início, chamou a atenção com sua voz encantadora. A casa onde cresceu era uma escola de vida. Suas mães, irmãs e irmãos mais novos ensinaram-lhe o valor da luta, do amor e da fé. Era um lugar cheio de sonhos, de risadas, de choros e de música. A casa vibrava com o som das batucadas, as canções de Rosa e os golpes de Pelé na tela da televisão. Larissa era uma criança incomum. Seu olhar brilhante e seus dentes brancos eram testemunhas do futuro que ela carregava consigo. Era uma menina simples, mas com um coração grande. Ela amava o mundo todo, desde as flores que brotavam nas ruas até os céus de verde e azul que se abriam a cada manhã. Ela era diferente deles, esses meninos e meninas do bairro que tocavam futebol na rua. Enquanto eles brincavam com a bola, Larissa cantava nas varandeiras, desafiando o sol e as nuvens. Seu coro era a música da vida, um hino à esperança e amor que viviam todos no bairro de Honório Gurgel. Aos poucos, ela aprendeu a tocar violão e a compor suas próprias canções. As notas fluíam de sua mente como o mar, cantando histórias de amor e tristeza que só ela conhecia. Seu voz tinha uma força incomum, capaz de tocar no coração dos ouvintes e transformar as ruas do bairro em palcos de um grande show. Mas a vida não é sempre fácil, nem mesmo para alguém tão especial como Larissa. As dificuldades surgiam sem aviso e, muitas vezes, ela se sentia abalada por elas. Mas ela sabia que tinha um presente de Deus dentro dela e que tinha que lutar para que ele fosse descoberto pelo mundo todo. E foi assim que ela cresceu, cantando, sonhando e vivendo suas emoções. Hoje, Larissa é uma artista consagrada, mas aquele menino do bairro, que a ouviu pela primeira vez, nunca esqueceu o som de sua voz e o poder das suas canções. E é neste Brasil carioca, onde as ruas cantam e os corações vibram ao som da música, que Larissa de Macedo Machado continua a se expressar artisticamente, transformando-se em uma luz inesquecível na história da música brasileira. Na época da adolescência, Larissa, com um olhar inquieto e deslumbrante, nasceria como Anitta, uma encarnação do espírito brasileiro que, sem saber, conquistaria corações pelo mundo todo. O nome surgiu como uma homenagem às personagens de novelas que sabiam ser tanto sensuais quanto meninas, em um equilíbrio precioso, único e fascinante. As aulas de administração de empresas em inglês foram importantes para construir uma base sólida, mas foi na música que encontrou seu verdadeiro caminho. Anitta mergulhou em shows pequeninos e gravações independentes, enfrentando dificuldades financeiras e críticas, mas sempre com um sorriso e uma determinação que iluminavam o seu caminho. Era na música onde ela se sentia mais viva, mais livre. Era na música que encontrava sua voz, seu carisma, a alma que dormia em si mesma. Sua voz, assim como os olhos preciosos de um dragão, chamou a atenção dos produtores, que logo apostaram em sua capacidade de alcançar o grande público. Eles perceberam que Anitta era mais do que uma artista.
ela era um fenômeno, um símbolo do Brasil moderno. Aos olhos deles, Anitta representava a juventude brasileira, a diversidade cultural e a força de sobreviver em um mundo cada vez mais rápido e competitivo. Eles sabiam que com seu talento e carisma, ela iria transformar o cenário musical brasileiro e, possivelmente, todo mundo. Anitta era a música, a dança, o amor e o doloroso. Era as ruas de São Paulo, o verde do Iguaçu, o futebol de Gisele, a samba de Carmen Miranda. Era tudo e nada ao mesmo tempo. Uma fusão perfeita de tradições e inovação, um olhar renovado sobre a própria identidade. E em todo esse processo de transformação, Anitta sabia que estava vivendo uma história única, que seria contada milhares de vezes, com diferentes pontos de vista, como as nuvens flutuantes sobre o mar doce brasileiro. Era uma jornada cheia de emoções e lembranças, de triunfos e frustrações. Era uma jornada que se transformaria em um mito, em uma lenda eterna que seria cantada por gerações futuras. Anitta, a menina sensual e forte, tinha encontrado seu caminho, sua voz e seu destino. E agora, com a mão na história, ela segurava o destino de milhões de pessoas em suas mãos, desafiando os horizontes e levando o Brasil para o mundo inteiro, em uma jornada sem rumo, mas cheia de sonhos, esperanças e amor. Anitta, a menina que sonhava com o estrelato, nasceu na fumaça das carrocheias de um Rio de Janeiro vivo, empolgado pelo ritmo do samba e pelo som deslumbrante do funk. Crescida entre os sons da bateria e a esplendorosa vida das comunidades, ela levou no peito o queixão dos trabalhadores, a luta incessante pela superação e o amor pela terra de suas raízes. Aos 14 anos, já era uma estrela do karaokê nas tardes de domingo em sua própria cidade. Mas a vida nunca é tão simples quanto as memórias infantis. Às noites de sonhos, ela olhava o mar e seus reflexos no vidro das janelas da casa, enquanto o vento sacudia os palmeiros, e pregava: "Vou ser alguém." E então, surgiu uma manhã como a outra, cheia de luz e promessas. Anitta tinha apenas 16 anos quando lançou sua primeira música, um clipe de rap que se espalhou pela internet como a pólvora na piroteca do Carinhoso. Era o começo de algo grande, um movimento incontrolável e irresistível. As horas passaram, as canções multiplicaram-se, e ela transformou-se em uma mulher que levava consigo a força da juventude brasileira para os palcos do mundo. Show das Poderosas foi o estupim de sua carreira, um grito desbravador, uma explosão de orgulho e fogo vermelho no coração de milhões. A música era a voz de uma geração, uma chama que se espalhou por todo o país. Ela cresceu com a música brasileira em seu sangue, com as batidas do funk e os versos do samba, e decidiu mostrar ao mundo que realmente ser brasileiro. As colaborações com artistas internacionais, como J Balvin, Madonna e Cardi B, foram um passo a mais em seu caminho, uma ponte entre o Brasil e a globalização. Anitta não apenas fez do funk carioca um gênero conhecido pelo mundo todo, mas também se tornou uma voz de inspiração para muitas mulheres brasileiras que sonham em seguir o mesmo caminho. Ela é a prova de que, com coragem e determinação, tudo é possível. Ao longo do caminho, ela foi reconhecida com importantes prêmios, como o MTV EMA e o Latin Grammy, e se tornou uma embaixadora do funk brasileiro no mundo. Mas seu legado vai além disso. Anitta abriu caminhos para novos artistas da cena nacional, mostrando ao mundo que o Brasil é um país cheio de talento e riqueza cultural. E agora, como a lua brilha sobre as águas do Guanabara, ela continua sendo uma força inconfundível na música brasileira. Anitta é a sonhadora que despertou, a menina que se tornou mulher, e seu legado vive no ritmo dos corações de todos aqueles que cantam junto com ela. Eu sou uma poderosa, eu sou invencível. Anitta, uma estrela brilhante em um céu azul brasileiro, nasceu de raízes humildes, no bairro de Jardim São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. A força da natureza marcava o ritmo da vida, e o som das batidas do funk carioca vibrava nas ruas. Daí surgiu sua paixão, uma passagem do tempo que se transformou em um sonho, em uma jovem que lutou para vencer as correntes de um mundo que a tentava amontoar com preconceitos e estereótipos. A menina com cabelos loiros e olhos claros, já no primeiro instante que ouviu o funk, sentiu-se ligada àquela música vibrante, que despertava a energia do Rio de Janeiro. Era como se uma força mágica lhe tivesse dito: "Você é parte disso." E ela acreditou. A jovem Anitta, carinhosamente chamada por seus amigos de Luane, vivenciava os dias com alegria e paixão, mas também lutava contra as dificuldades que o mundo lhe apresentava.
Era preciso ter coragem, determinação e fé para seguir adiante. E ela fez exatamente isso. Crescida entre ritmos e cores, Anitta vivenciou uma infância marcada pela música, pelo futebol e pelas tradições do Brasil, onde a vida era cantada e dançada em cada instante. Os sonhos eram construídos com esperança e alegria, e ela sempre acreditou que poderia ser a _start, uma jovem brasileira que subiria as estrelas, inspirando outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Com seu carisma e talento natais, Anitta conquistou o mundo com sua voz e dança, transformando-se em um símbolo de perseverança e autenticidade. Seu legado é a valorização do funk carioca e a quebra de barreiras culturais, mostrando que a música brasileira pode despertar interesse no mundo inteiro. Como uma estrela que não apenas conquistou fama, mas também ajudou a redefinir a música brasileira no cenário mundial, Anitta ensinou pelo exemplo que disciplina, coragem e ousadia podem mudar destinos. Ela é uma força vital na história da música brasileira, um símbolo de orgulho nacional e um incentivo para gerações futuras a seguirem seus passos.